Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou mostrar estes dois excelentes livros: A Literatura Portuguesa através dos Textos e A Literatura Portuguesa de Maçom Moisés. Este grande professor que, já falecido, deixou como legado para o estudante brasileiro da área de letras uma vasta produção sobre literatura, tanto historiografia, textos gerais sobre a natureza do texto literário, antologias, enfim. Um professor de obra extensa, vasta, muito significativa e essencial para todos aqueles que se debruçam sobre a literatura em nosso país. No caso aqui, estes dois livros, embora com títulos semelhantes, têm abordagens diferentes. Aqui é uma historiografia, um estudo mais geral sobre a literatura portuguesa. Aqui está mais para antologia. Dois manuais indispensáveis para o estudante de letras, para o professor de literatura portuguesa e para todos aqueles interessados na tradição literária de Portugal, que é uma das mais ricas do mundo. Lembrando que, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon, para que você que se interesse por adquirir um dos dois livros ou os dois, que o faça através do meu link. Aproveite enquanto é tempo, nós não sabemos por quanto tempo obras deste tipo serão publicadas ainda. Espero, inclusive, que ainda estejam disponíveis aí. Às vezes a Cultrix, que é a editora que produz as obras, nos traz certas surpresas desagradáveis, né? Mas eu espero que ainda estejam disponíveis e aproveite a oportunidade, porque esse tipo de obra está morrendo e enquanto você puder garantir livros assim para sua biblioteca, será uma grande oportunidade. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, então aqui estão os livros: A Literatura Portuguesa através dos Textos e A Literatura Portuguesa. Dois livros que poderiam se encaixar aí na categoria de historiografia literária, né? Embora aqui já com uma postura mais antológica, né? Fazendo aqui a antologia mesmo de textos, mas também por ter um caráter de progressão temporal através das várias escolas literárias, também acaba se enquadrando na categoria de historiografia. Eu vou mostrar os dois livros. Eu poderia indicar apenas um dos dois para conhecer a literatura portuguesa e já seria uma obra excelente, mas eu vou mostrar os dois até para vocês verem a diferença entre uma historiografia pura e simples e uma antologia da literatura, tá? Principalmente você que está ingressando agora no mundo dos estudos literários. Vou começar aqui com a literatura portuguesa. Este livro ele foi ampliado com o tempo, né? Ele começou, era um livro no formato normal, 14 por 21. Atualmente ele é naquele formato bem maior, que as historiografias literárias e as gramáticas utilizam no mercado editorial. Aqui a 37ª edição, revista e atualizada, né? Ampliada, do ano de 2008. Sumário da obra. Vocês podem ver que, como toda historiografia, vai ser um livro que percorrerá o tempo. Com uma divisão, claro, diferente da divisão histórica, né? Não vai dividir aí em era moderna, medieval, mas sim dentro das escolas literárias, né? Os períodos, as tendências estéticas que influenciaram os escritores de determinadas épocas. Então aqui nós temos uma introdução, em seguida a parte que trata do trovadorismo, depois humanismo, classicismo, barroco. Legal é que aqui no sumário já diz a época, né, os anos de início e fim do período literário, da escola literária, para que o leitor que esteja procurando aí textos sobre determinada época, mas não sabe o nome daquele período, que possa localizar de forma mais rápida, né? Isso é bem bacana. Aí, em seguida, arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo, saudosismo, orfismo, interregno, presencismo, neorrealismo, surrealismo, tendências contemporâneas 1, tendências contemporâneas 2
e no final a bibliografia e o índice de nomes. Em seguida tem algumas notas, depois já passa para a introdução. A introdução, embora curta, já dá aqui um panorama bem legal do que seja a literatura portuguesa, sua importância e etc. Bom, em seguida, trovadorismo, que ele vai falar tanto do surgimento da nação portuguesa, né, quanto também da literatura, os primeiros textos, as primeiras cantigas, né, justamente por ser aqui do período trovadoresco. Nós temos aí aquela divisão em cantiga de amor, cantiga de amigo, de maldizer, de escárnio. Bom, percebam o seguinte, a estrutura é bem teórica. Você vê aqui texto tratando do período, dos autores, né? Aqui, por exemplo, doutrina trovadoresca, valor da poesia trovadoresca. Praticamente não há textos, né? Apenas alguns exemplos, claro, como todo texto teórico, ele tem que trazer as citações, mas não há espaço aqui para se colocar os textos na íntegra. Vou trazer aqui para o romantismo, para que depois a gente possa confrontar esta obra aqui e suas características, né, específicas com a outra obra. Então aqui, romantismo, as preliminares, como sempre, apresentando aí a corrente estética. Depois de várias páginas apresentando o romantismo, e aqui ele eu diria até exaustivo, né? Tem várias páginas realmente sobre o romantismo. Ele traz aqui um texto sobre Garrett, né? Vai falar de Almeida Garrett. Bom, vejam que é um autor, um crítico literário, falando de Almeida Garrett, de suas características, de sua importância para a literatura portuguesa, para o romantismo, como que o romantismo está repercutido dentro da obra de Almeida Garrett, vai citar algumas obras importantes, etc. Tá? Vejam que citações são muito poucas, né? Textos são muito poucos. Lá no final da obra nós temos o índice de autores, né? Para você que vem aqui interessado em um autor específico que possa achar mais rapidamente. Então, por exemplo, você vinha justamente procurar Almeida Garrett aqui no livro. Eu gosto sempre de mostrar, tá? Para você que já tem experiência pode parecer repetitivo, mas para quem está começando isso é muito importante, tá, gente? Encontra aqui Garrett, João Batista da Silva Leitão de Almeida, e as páginas em que ele é citado no texto, tá? Então você consegue fazer sua pesquisa de forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, tendo aqui no fim do livro isso que eu acho sempre muito importante, que é o índice de nomes. Antes disso, a obra tinha trazido a bibliografia. Eu me lembro que quando eu estava iniciando o curso, né, de letras, eu ficava abismado com a bibliografia das obras de Maçom Moisés, né? Porque trazia páginas e mais páginas. O dicionário de termos literários dele tem mais de 1000 referências bibliográficas, né? E eu ficava abismado como que alguém leu tanto na vida. Isso é bem bacana, tá, gente? Então aqui uma obra de historiografia literária, tá? Uma obra que vai se parecer muito com um texto de história, né? Um texto de história que nós estudamos lá na escola, que traz determinado período histórico, que traz os principais personagens daquele período, os principais acontecimentos. Da mesma forma aqui, nós temos a importância daquele período histórico, literário na verdade, né? Daquele período estético, as tendências, as características, os autores principais, as obras principais, tudo está numa obra como essa. Mas, como vocês viram, texto literário em si, você não encontra aqui, né, na íntegra, em grande quantidade, apenas em pequenas citações. Para quem quer o texto, a obra é essa aqui, a literatura portuguesa através dos textos. Como o próprio nome já diz, aqui nós vamos fazer um passeio através dos textos mesmo, pela literatura portuguesa. Lembrando que Maçom Moisés também tem esta mesma obra, só que a literatura brasileira, tá? Eu já até apresentei aqui no canal, um dos primeiros vídeos do canal. Um livro que também sai pela editora Cultrix. Eu tenho aqui a 30ª edição, esse livro está comigo há muito tempo, né? Eu comprei em 2008, maio de 2008. Aqui no caso um livro de 2006. Sumário, traz um sumário bem parecido com aquele que nós encontramos na obra anterior, né, A Literatura Portuguesa, com a diferença de que aqui nós não temos os anos de início e de fim daquela escola literária. Porém, nós temos aqui as indicações dos autores, tá? Todos os autores em negrito aqui, para você encontrar mais rapidamente. Por exemplo, no classicismo, você quer
encontrar Camões, já vê aqui rapidamente que está na página 81. Quem quiser dar uma pausada, né, para ver quais são os autores, quais são os textos que estão apresentados aqui. Em seguida tem um prefácio, uma nota, e passamos já para o trovadorismo. Aqui o objetivo não é trazer uma grande apresentação daquele período estético. Então, por isso mesmo, a preliminar vai ser bem curta. O tópico referente à poesia vai ser também muito curto. Depois ele já passa para os autores, né? Aqui no caso para o poeta Paio Soares de Taveiroz. Então veja, tudo muito rápido, porque o objetivo não é falar sobre as tendências estéticas, sobre sua importância histórica, suas características, não. O objetivo é trazer textos. Então a poesia, em seguida, divide aqui em Cantiga de Amor, né? E temos aqui Paio Soares de Taveiroz. Aqui, no caso, como as cantigas são num português bem arcaico, ele traz uma longa explicação aqui, quase uma tradução, verso por verso, da cantiga. Isso é bem bacana, tá, gente? Para quem está começando, isso aqui é excelente. Depois, Dom Diniz, enfim, né? Sempre aqui trazendo as explicações das cantigas. Veja, aqui você já encontra textos na íntegra e numa quantidade bem maior. E isso se repete ao longo de toda a obra, tá? Por exemplo, aqui, Pero Garcia Burgalês, também aqui traz seus textos, João Garcia Guilhade. Porém, vocês vão ver que, claro, dependendo da importância do autor, ele vai ter mais textos ou menos textos, né? Tem autor que tem 1, 2 textos, outros autores têm vários textos, porque devido à sua maior relevância. Ele traz aqui alguns tópicos, né? Sempre de acordo com temas, tendências da época, né? Por exemplo, aqui as novelas de cavalaria, que eram muito comuns nesse período, mas fala bem rapidamente e depois já traz aqui, né, a demanda do Santo Graal. Traz uma nota sobre o autor, eu esqueci de falar anteriormente, né? Diz quando o autor nasceu, quando morreu, quando se sabe essas datas precisamente. Traz aqui os seus textos, né, os principais textos do autor, e aí traz os exemplos de textos. Vou dar exemplos aqui com 2 autores, tá? Primeiramente com Camões, né, dada a sua importância para a literatura não apenas portuguesa, mas universal. Ele vai estar aqui dentro do classicismo. Tem as preliminares, já passa para Luís Vaz de Camões. E aqui uma pequena nota biográfica, onde traz o nascimento, alguns fatos de sua vida, traz as obras publicadas, né, dá ênfase aí, no caso, aos Lusíadas, aos sonetos de Camões, as suas canções e etc. E parte-se para os textos. Então aqui alguns textos, em seguida um comentário analítico, curto, mas interessante. Depois sonetos também. Veja que devido à importância de Camões, ele recebe aqui um espaço bem interessante. Aqui vai para os Lusíadas, claro, é uma obra enorme, então não dá para trazer na íntegra, mas traz aqui uma explicação sobre o livro, sua importância, etc. E um trecho, né, aqui no caso, a parte do Gigante Adamastor. E a título de comparação, vamos ver aqui o espaço dado a Almeida Garrett. Ele vai estar aqui no Romantismo, obviamente, que é o seu período literário. Em seguida, as preliminares já tem aqui a nota biobibliográfica sobre o autor, né? E aqui os seus textos. Vejam a diferença. Lá no outro livro eram várias páginas falando sobre as características, fazendo uma crítica da obra de Garrett, sua importância, como que as características do romantismo estavam repercutidas na sua obra, enfim. Aqui não. Aqui é bem breve as explicações e o foco está realmente aqui nos textos, nos poemas, né? Depois ele faz aí um pequeno comentário crítico, traz mais textos e já parte aí para outros autores, no caso Alexandre Herculano. Eu gostava muito desses livros de Masson Moisés, gosto até hoje na verdade, mas quando eu não tinha biblioteca, era interessante, quando eu tinha uma biblioteca bem pequena, era interessante porque eu tinha uma mini biblioteca tendo estes livros aqui. Então eu tratei de comprar logo no início ali dos meus estudos, né, tanto a literatura brasileira quanto a portuguesa, para ter aí acesso a vários autores, ainda que com poucos textos, né, claro. Aqui também um índice de nomes, bem bacana também, né, e um índice de textos, isso é muito interessante, índice de obras. Então você não vem aqui procurar
Almeida Garrett, você não vem com esse nome, mas você vem com um determinado texto. Por exemplo, você vem procurar aqui sobre Eurico Presbítero. Então você vai olhar aqui. Eurico Presbítero, ele diz que é de Alexandre Herculano e a citação à obra está na página 270, 272. Em seguida, a obra aqui ele faz uma propaganda do outro livro, né, a literatura brasileira através dos textos, e a obra é concluída. Bom, então é isso. Vocês viram aí 2 livros que apresentam a literatura portuguesa com enfoques diferentes, mas dando a possibilidade ao estudante de conhecer tanto de um modo mais historiográfico, mais teórico, mais ligado àquela postura de crítica literária que vai ver as características, que vai ver tendências, que vai estudar as obras e os períodos de forma bem mais exaustiva, e uma obra que foca nos textos, que lhe dá a oportunidade de ter uma pequena biblioteca da literatura portuguesa em casa. Enfim, essa literatura, que é uma das mais importantes do mundo, é uma literatura muito importante para a gente, né? Afinal de contas é a mesma língua, compartilhamos durante muito tempo uma história em comum, né? Por mais críticas que essa história possa receber, mas é uma literatura sim que teve muita influência sobre a nossa, que é muito rica e que por isso mesmo vale a pena ser conhecida. E essas obras são com certeza grandes manuais de estudo para a literatura portuguesa. Indico a qualquer estudante, qualquer interessado de um modo geral, você que não estuda letras, não é professor, mas que quer ter uma biblioteca de literatura portuguesa, aqui são 2 excelentes portas de entrada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, dizendo se já conhecem, se pretendem adquirir essas obras. Como eu sempre digo, a participação de vocês é muito importante para o canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.